E aí, gente, graças a Deus, essa aula 3 do nosso curso sobre História da Filosofia. Ainda sobre os pré-socráticos, né? Embora vai ter uma mistura um pouco de caras posteriores, como Demócritos. E a gente está na página 66 do livro do Cópios, então no primeiro volume. E ele fala sobre vários filósofos em ordem, né? Então, ele vai falar alguns resumos, né? Por exemplo, do próprio Protágoras, Aristippos, Epicúros, Diogênesis, Prólocos e etc. Vai resumir algumas pessoas, né? Aqui ele vai falar sobre Anaxágoras, né? Então ele vai dizer: através de Platão, aprendemos que Anaxágoras, eh, ele ensinou Péricles. O jovem Péricles foi aluno de Anaxágoras, o grande político, né, estadista. Uma associação que mais tarde causou problemas ao filósofo, né, aparentemente, né? Após ter sido residido cerca de 30 anos na cidade, ele foi levado a julgamento pelos oponentes políticos de Péricles, né, em 450 anos de Cristo, né? Ele foi condenado, mas foi libertado da prisão, talvez pelo próprio Péricles, e retirou-se para a Jônia, onde estabeleceu em Lampsaco, uma colônia de Mileto, né? Onde vem Tales de Mileto, por exemplo. Ali provavelmente fundou a escola, né? Então ele vai falar de algumas escolas que foram fundadas. A gente vai ver posteriormente a dos Sirineus e outras específicas também. Mas é interessante que, principalmente a escola de Platão, né? Chamada Academia, né? Você vê as primeiras, entre aspas, universidades, de certa forma, né? Você vê os primeiros centros de estudo, né? E isso é interessante do ponto de vista de como era desenvolvido já para a época essa noção de que é necessário ter um lugar para pessoas aprenderem, com pessoas que sabem mais que elas, né? Enfim, que não necessariamente precisa ser uma universidade, mas enfim. E aí a gente vai para a teoria associada aos atomistas, né? Particularmente, tem várias opiniões da visão dos atomistas, tem a visão de Epimênides, tem a visão de Parmênides, etc. Tem várias visões que o próprio Aristóteles, no livro dele De Anima, fala sobre as opiniões associadas a isso de vários autores. Então a gente vai para a do Anaxágoras primeiro, né? No princípio, partículas. No princípio, partículas. Não existe partícula indivisível, segundo Anaxágoras. De todos os tipos estavam misturadas, né? Que é uma diferença em relação à visão do Leucipo e do Demócrito, né? Todas as coisas estavam juntas, infinitas tanto em número quanto em pequenez, pois o pequeno também é infinito, né? Tem a ver com aquela visão que a gente viu anteriormente, da teoria pitagórica, né? De que é contrária à visão, por exemplo, de Zeno, associada à noção de infinito e à noção de movimento, né? Por exemplo, em movimentos infinitesimais, naquele exemplo de Aquiles, né? Que ele está correndo com uma tartaruga e cada passo que ele dá, teoricamente, na parte de experimento de pensamento, né? É, você vai ter que o primeiro vai ser 1/2, depois 1/4, sempre metade, né? 1/8, 1/16, ad infinitum, e ele nunca chega à linha de chegada, né? Do ponto de vista de Zeno, né? Tem a noção de infinitude, e eventualmente que números racionais não descreve sozinho, né? Mas enfim, e quando todas as coisas estavam juntas, nenhuma delas podia ser distinguida por sua pequenez, né? Todas as coisas estão no todo, né? Então, sempre tem que levar em cima dessa questão, o contraste, com a visão pitagórica, né? É, então, para dar um exemplo moderno, né? Eu tenho aqui um modelo aqui que mostra a progressão da descoberta de algumas coisas na química e na física, né? Como do próprio átomo, 1910, depois tem o modelo de Bohr, etc., que a gente aprende na escola. Embora quando você lê a própria tese, a própria palestra do Nobel do Bohr sobre o tema, é muito mais interessante da forma que a gente aprende na escola, né? A forma que a gente aprende na escola é muito mastigada e horrível, sinceramente. Mas enfim, o modelo atômico, você tem 10 elevado a 10, menos 10, né, de tamanho, nanômetros. Você tem o núcleo do átomo, né? Você tem o nucleon, prótons, elétrons, etc. E você tem os quarks, né, que vão ser descobertos posteriormente, que vai ser 10 elevado a menos 18, em que os quarks eles formam todas as partículas, né? Então, com a sequência chamada de RGB, né? Não é que eles têm cores, tá? Até o próprio Feynman, ele descreve numa tese dele, de doutorado,
que esse negócio de colocar RGB nos quarks é meio idiota, né? Porque na verdade esse RGB é associado a cargas deles, né? Tem cargas que você consegue diferenciar. Aí para ficar mais simples de diferenciar, eles colocaram, vamos fazer um sistema, já que são cargas diferentes, de cores, né? Por isso que chama Quantum Chromodynamics, né? Chronodynamics. Chrono é de cor, né? Tem a ver com cor. É Quantum Chromodynamics. A tese de doutorado do Feynman foi associada a um tema associado a isso, né? Quantum Electrodynamics. QCD. Se não me engano. Também tem QED, né? Quantum Electrodynamics e quanto Chromodynamics. Então são duas questões aí que regem essa relação em quarks, por exemplo, e daqui pra frente, né? E aí você tem os tipos de quarks, né? Que você tem no modelo padrão da física, que é o, o up, down, charm, strange, que são as antipartículas deles, né? Então, é, o grande ponto é que também se tem antipartículas, que o próprio Dirac ele provou isso teoricamente antes das antipartículas serem descobertas. Então, por que eu estou falando disso? Porque a teoria atômica de Demócrito era que você tinha partículas. Se você, por exemplo, pegasse um miúdo de milho, você poderia cortar ele. Então, o primeiro corte, por exemplo, seria na metade, né? Eu tô fazendo um seu Madruga aqui, né? O segundo corte seria 1/4. Aí você cortaria de novo. Mas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes. Aí você faria esse corte ad infinitum até que você tivesse as partículas indivisíveis. Obviamente, a partícula menor não é o átomo, né? A gente sabe disso. Por mais que ele seja divisível pela reação em cadeia na fissão nuclear, por exemplo. Você pode dividir átomos, é, de certas substâncias que a gente vai ver, simetricamente, né? Do número nuclear dele. Mas o grande ponto, o ponto aqui é que as partículas fundamentais são os quarks. Agora, tem teorias que vão além disso, né? Tá? Então a gente tem aqui o tamanho do átomo, do núcleo, do próton, que é 10 elevado a menos 15. E você tem agora o quark, né? A questão é, tem uma coisa, além do quark, né? Tem algumas teorias, nenhuma comprovada, né? Que a gente tem sobre física de partículas é que as partículas indivisíveis, de certa forma, seriam os quarks. Então, eles formam prótons, elétrons e tudo. Então, é eles que formam todas as partículas, da forma que Deus criou. Aí você tem uma coisa que não é necessariamente verdade, tá? É chamada de teoria das cordas. Tem duas vertentes. Uma delas é a teoria das cordas. Por que a gente está falando sobre isso? Porque Demócritos, toda essa questão da pitagórica também, da questão de vários autores associados a partículas indivisíveis, ela se recorre ao tema que hoje a gente chama de modelo padrão da física, de partículas. Então, o que eles falaram naquela época, do ponto de vista do que eles pensaram que as coisas funcionavam, né, do ponto de vista filosófico, a gente tem hoje a parte física que a gente pode tratar isso, também de forma filosófica também. Então a gente tem a matéria em si, de moléculas, etc, DNA, a gente tem, por exemplo, proteína, citosina, guanina, timina, a gente tem o que dessas coisas são feitas, né, esses aminoácidos. Então a gente tem moléculas, né? Essas moléculas têm átomos. Esses átomos têm o núcleo, têm o nêutrons, prótons e elétrons. Dependendo da estrutura da substância vai ser diferente. Você tem os quarks, que formam essas partículas. E na teoria das cordas, ela diz que você tem uma relação vibracional. Então você tem cordas, que vai para a teoria dos nós também, que elas vibram em certas dimensões. Aí depende do artigo, né? Alguns falam 7 dimensões, outros falam 11 dimensões. Alguns falam que as dimensões não são necessariamente, do ponto de vista prático, 11. Enfim, a questão é, a teoria das cordas diz que você tem cordas vibracionais que geram os quarks e eventualmente todas as partículas. Então os quarks em si que formam todas as partículas são feitos de cordas vibracionais. Então tudo no universo é feito de cobras vibracionais. Por exemplo, tem o Susskind sobre esse tema, Leonard Susskind. Tem até um curso dele de teoria das cordas que eu estou para fazer.
na página do site da Stanford de cursos gratuitos, né? Então o Leonard Susskind sobre teoria das cordas, tem o Edward Witting, né? Edward Witting também defende a teoria das cordas. E da polêmica isso daqui, tá? Tem uma treta entre quem acredita em teoria das cordas e quem não acredita. Quem não acredita em teoria das cordas, por exemplo, Penrose, ele já falou que teoria das cordas é uma idiotice. E não é falsificável a teoria, né? Então poderia ter pessoas que falam que teoria das cordas é uma pseudociência. Isso é totalmente válido. Obviamente você tem, tipo, por exemplo, teoria das variáveis escondidas. É ciência ou pseudociência? Pseudociência, porque foi provado que a teoria das variáveis escondidas de Einstein, Podolsky e Rosen não é verdade, experimentalmente. Inequalidade de Bell, etc. Então tem o Penrose e outros autores também que falam contra a teoria das cordas. Por exemplo, David Finkelstein. Que eu descobri sobre ele, por sinal, numa aula do Leonard Susskind, né? Que ele falou que o David Finkelstein é um dos principais aí físicos na história e tal. E eu descobri o Finkelstein dessa forma, né? Então, dentro da teoria associada aos atomistas, filósofos na época, a gente tem a visão contemporânea associado ao que é indivisível de fato, né? Quais são as partículas fundamentais, né? E aí você tem o chamado de loop quantum gravity. Então você fala sobre a quantização da gravidade. Então você não tem a quantização na fórmula de Planck das partículas, né? A questão é como que você consegue quantizar a gravidade. No momento não existe isso. Graviton e etc. Não existe uma teoria que quantize a gravidade, consiga fazer que ela tenha uma teoria que consiga parcelar ela no sentido prático, né? Enfim, parcelar é um termo estranho, né? Então eu vi essa imagem desse site aqui. Ele fala, por exemplo, gravidade como termodinâmica. Então você tem equações da gravidade que derivam da termodinâmica. Tem referência à curvatura de espaço-tempo. Tem o chamado de Planck length, que é aplicado, por exemplo, para a entropia de Hawking, Birkenstein em buracos negros, né? Então você tem as seções de buracos negros que você quer analisar do ponto de vista é, prático, né? As seções dele. Então você já tem uma noção termodinâmica do buraco negro numa unidade de escala de Planck, né? E você tem o que chama de loop quantum gravity, né? Então ele está falando aqui nessa imagem, né? Você tem uma superfície imaginária em ADS-CFT, né? Que é antes desse ter space, que você representar o espaço-tempo. E o que é chamado de CFT, que é com forma de field theory, que é basicamente uma forma de se representar o espaço-tempo topologicamente. E se tem essa topologia do espaço-tempo e da gravidade. Teoricamente, essa teoria não é confirmada. Ambas teorias não são confirmadas. São opiniões. é, são opiniões, né? Obviamente ninguém tem unir as duas também, enfim. De repente as duas estão erradas. Você tem o que é chamado de causal sets associados à forma como essa causalidade ocorre nesse contexto. Eu já vi o Susskind falando de algo assim. Aí você tem a representação topológica desse espaço-tempo e holográfica, né? Você tem o princípio holográfico, né? Que o Leonard Susskind fala nos cursos dele, por exemplo. Associado ao holographic principle, né? Associado ao espaço-tempo, né? Então você tem um universo tridimensional que você pode representar dessa forma, com cordas que governam essa noção gravitacionalmente, né? Então você tem uma teoria de campos que tem agora uma noção quantizada de espaço-tempo, por exemplo, uma seção de espaço-tempo que você pode achar também. Então, não é que você acha tipo, pontinhos do espaço-tempo, você acha seções do espaço-tempo e você consegue topologicamente falar sobre isso, né? Como na entropia de Hawking e Birkenstein que eu já citei. Então, você tem papers como, por exemplo, do David Finkelstein, que é o cara que é chamado em entrevistas, por exemplo, do cara que queria quantizar o universo, né? Não exatamente que ele acreditava em loop quantum gravity, mas uma questão de quantizar o universo que é diferente da teoria das cordas. Então, você tem, por exemplo, esse paper tradicional sobre general quantization. E nesses papers que eu vou citar dele, ele cita várias coisas, como, por exemplo, teoria de Gauge, que é simetria associada à conservação de energia, álgebra de Clifford, Grassmann álgebra, tipo de álgebra específica, né? Álgebra de Poincaré, Heisenberg,
quantum sets e lógica quântica, né? Que começou com o von Neumann, um paper do von Neumann que eu vou deixar na descrição. Von Neumann e Birkhoff, né? E o próprio Wittgenstein critica o von Neumann e o Birkhoff nesse contexto, né? Mas, enfim. O ponto é que ele tenta gerar, do ponto de vista quântico booleano, né? Do ponto de vista de várias outras questões, como, por exemplo, espaço de Young, né? Que é uma forma de espaço-tempo específica na relatividade. Tentar quantizar, fazer isso daqui, né? Quantizar a gravidade. E essa é uma versão diferente da teoria das cordas, né? Tem, por exemplo, do ponto de vista topológico, a noção homotópica da gravidade quântica, né? Que é o que tem o mesmo fim, né? É, então você tem que fazer dessa forma. Tem o que é chamado de Recursive Gauge Theory, né? Também tentando descrever relações simétricas no contexto de uma gravidade quantizada, né? Então ele sempre tenta falar sobre isso do ponto de vista de uma gravidade quantizada, né? É, você tem aqui outro paper dele chamado Quantum Superficial Dynamics, que é a mesma fita, né? Você quer fazer a quantização de gravidade em algumas questões, né? Usando grupos de Lie, etc. O texto da relatividade, né? Enfim, você quer representar seções do espaço-tempo de forma quantizada, né? Tem também outro sobre Quantum Set Álgebra também, para o mesmo fim, em teoria dos campos. Então, ele queria quantizar a gravidade, né? E eu creio que tudo isso é importante porque entre teoria das cordas e loop quantum gravity, tem duas teorias conflitantes, em que tem pessoas que acreditam nela ou não, em que o ponto é que você não sabe qual é certo, mas está no debate que é chamado de atomismo, tecnicamente. Os princípios do atomismo de Demócritos, Leucippus, que Aristóteles discute, como a gente vai ver, eles estão nesse debate sobre partículas indivisíveis, né? Só que agora a gente não fala sobre átomos agora. Até do ponto de vista deles, que eles não sabiam que era átomo do ponto de vista físico. Hoje em dia até foto do átomo a gente tem. Mas a gente discute do ponto de vista agora a teoria das cordas ou quantização da gravidade. Então a gente tenta. São quarks ou cordas que fazem as partículas, entre aspas, primárias, né? Da forma que Deus criou, enfim. Então você tem modelo padrão de partículas, como, por exemplo, os gluons, né? Que é representado dessa forma aqui. Que os gluons são uma força forte que vão soltar pions, por exemplo. Ou pions, né? É pions, acho que em inglês. Que basicamente eles unem os quarks. Então você tem os quarks, você tem os gluons são uma cola, entre aspas, dos quarks. Que é uma força forte que permite que eles, entre aspas, se grudem, né? Aí você tem os quarks, né? O up, down, charm, strange, que é a, a versão contrária do outro, né? E você tem os leptons, né? Que você tem o eletroneutrino, que é a antipartícula, que o Dirac provou antes de serem descobertos experimentalmente. O muon neutrino, e etc, né? Neutrinos no geral. E você tem fótons na parte de bósons, né? E alguns tipos de bósons e fótons, né, no geral, e o gluon. E o de Higgs, que é específico. Em qualquer livro de física de partículas é difícil você saber o que o de Higgs faz, né? Se ele une tudo, mas enfim. Partículas de Higgs é um pouco diferente. Então todo esse tema que a gente vê hoje na física, ele fazia parte, indiretamente, desse tema que a gente chama de atomismo, né? Só que hoje a gente vai discutir disso, né? Em termos de teoria das cordas, em termos de quantum gravity, em termos de quarks, termos de gluons. Então, por mais que, obviamente, a nossa noção é diferente, né, de física, você tem uma filosofia também por trás disso, né? De como que é a discussão do que de fato são as partículas fundamentais do universo, né? E o que isso implica, né, na nossa vida, né? O fundador da escola atomista foi Leucipo de Mileto. Tem se afirmado que Leucipo nunca existiu, mas provavelmente isso é mentira. Esse negócio que, tipo, por exemplo, Platão nunca falou isso, isso aqui é espúrio, esse livro é espúrio. Às vezes, alguns historiadores, eles tentam fazer achismos, né? Então, eles, com base no achismo, eles falam alguma coisa. Isso é um problema, às vezes, né? De você tentar criar um rigor histórico quando ele não existe. Eu não vou citar mais isso, né? Mas, enfim.
Alguns dizem que não existiu, mas Aristóteles e Teofrasto consideram o fundador da filosofia atomista. Tem pessoa que fala que Sócrates nunca existiu, que é uma idiotice. Então, você vê outros autores, como o próprio Xenofonte e outros, é claro que Sócrates existiu. Aristófanes, enfim, falando sobre ele. Então, quando alguém fala, não, Sócrates nunca existiu, né? Cara, forçar a barra, né? E dificilmente podemos supor que estivesse enganado, né? Associado a eles, né? Porque o Aristóteles cita o Leucipo e o Demócrito, por exemplo, com frequência. Não é possível precisar datas, o Copleston diz, né? Mas Teofrasto declara que Leucipo havia sido membro da escola de Parmênides, associada a Sócrates. E lemos na vida de Leucipo de Diogênesis, que foi o discípulo de Zeno. Então, é, um pouco sobre ele, né? Sobre a vida dele. Agora vamos ver Aristóteles no original, né? Na Metafísica primeiro. A gente vai citar vários livros de Aristóteles, citando eles, né? Então, o Aristóteles ele fala muito sobre eles e sobre as teorias em volta do atomismo, né? Teorias que eram diferentes do atomismo. Por exemplo, a gente viu na Anaxágoras, a gente viu, por exemplo, a visão pitagórica, né? Que com certeza seria é, diferente do atomismo. É um pouco mais parecido do atomismo, mas não igual, né? Mas enfim. Leucipo, porém, e seu discípulo Demócrito sustentam que os elementos são o pleno e o vazio, né? Chamando o primeiro de que o que é e o que não é. Então, aquilo que existe e que não existe. Então, o pleno e o vazio. O que é cheio e vazio. Destes, eles identificam o pleno ou sólido como o que é e o que é vazio ou rarefeito como o que não é. Portanto, sustentam que o que não é menos real do que o que é. Porque o vazio é tão real quanto o corpo. E dizem que essas são as coisas materiais das coisas, né? Então, eles diziam que entre os átomos, né? Eles não sabiam, obviamente, o que era átomo do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista do modelo do Bohr e dos modelos padrões atuais que são mais representativos topologicamente. Então eles não sabiam do átomo. Tem uma representação mais ou menos assim, por exemplo, hoje em dia. Então, eles não sabiam de átomos. O átomo não é uma bolinha, tá? Ele tem uma representação topológica diferente do que a gente vê na escola e tal, porque os livros da escola que a gente pega são antigos, né? Então eles não se atualizam com a pesquisa atual por razões até de conhecimento dos autores, né? Mas enfim. O grande ponto é que você tem essa noção de que é, os átomos eles estão entre espaços vazios. Então você tem os átomos que são espaços plenos entre espaços vazios. E é assim que a realidade funciona. Da forma... Obviamente eles não sabiam de química na época e tal, mas seria assim que o mundo funciona, né? O que não é totalmente longe da realidade. A gente tem de fato átomos, de fato os átomos movem, de fato eles têm uma força cinética, eles têm uma espaço entre eles. Eles não estão totalmente assim fora, né? Para quem não tinha física e nem química e etc, né? Eles não estavam tão longe da realidade, né? Note-se que alguns pensadores cederam a ambos os argumentos eleáticos. Ao argumento de que se o ser tem apenas um significado, todas as coisas são uma, admitindo que o que não existe. E também ao argumento da dicotomia, supondo a existência de grandezas indivisíveis, né? A gente vai de novo ao debate pitagórico sobre a noção de o que é incomensurável e comensurável, né? Números irracionais existem, por exemplo, é de quebra que a física é representada em números reais. Números reais são maiores que números racionais e maiores que números irracionais. Uma representação que os pitagóricos vomitariam sobre ela. Números reais existem, uma descoberta do século XIX. Obviamente Deus sempre soube, né? Mas o grande ponto é que números reais representam a realidade. Obviamente, em parte também números complexos, porque na física quântica você tem números complexos representando a realidade. Obviamente, por exemplo, a gente pode representar números reais numa ordem de série, contável. Contável não, é contável, o set contável, vai. Entre aspas. E os números complexos não têm a mesma relação de ordem. Então você tem duas representações diferentes da realidade, em que você representa a física. Em que, é, obviamente, o argumento deles aqui é associado ao vazio e o que é cheio. Há átomos e espaço entre átomos, e que essa representa a realidade. Mas a questão é que, obviamente, a visão moderna é diferente.
Mas a gente tá falando sobre essa. Quando Aristóteles fala de grandezas divisíveis, e a noção pitagórica de pluralidade, etc., de divisão, de números racionais, etc., no fim a gente chega no ponto que, se a gente partir do ponto de Demócritos e Leucipo, que você tem, obviamente átomos são divisíveis, mas o grande ponto é que você tem é, relações de infinitude que, do ponto de vista moderno, são representadas em números reais na prática. Anaxágoras parece ter baseado a sua convicção de que substâncias primordiais, de novo Aristóteles falando, tá? No livro 1, do mesmo livro. Primordiais são ilimitadas em número na sua citação intransigente do dogma, comum a todos os físicos, de que nada pode surgir do que não existe, ou seja, que do nada, nada pode vir. Nada pode vir ex nihilo. Sem nenhuma um agente primeiro, né? Sem uma causa primeira. Então, todos tinham, os filósofos, na cosmologia dos filósofos, que até o Clopston vai citar, uma causa primária. Então, uns diziam que era água, como Tales de Mileto, outros diziam que era o fogo, se não me engano, Heráclitos, outros diziam que é o ar, terra, ou tudo junto. Então, você tinha tentativas de achar a causa primária. Todos falharam nisso, né? Obviamente, na teoria cética atual, você tem que a causa primária ela vem de algo não causado de forma intencional por um agente, que no caso o Big Bang seria espontâneo, uma reação espontânea de expansão inflacionária do universo, sem ninguém fazer nada, né? Partículas sem pessoalidade fazendo essa expansão acontecer, seja lá como aconteceu, no espaço específico. E esse é o lado cético, né? E o lado teológico, né? Que é o que eu acredito, que no caso Deus criou tudo. Criou as leis da física e gerou tudo que a gente vê, né? Então, mas o ponto é isso. Mesmo na teoria cética, não foi que as coisas surgiram do nada. Havia algo, eventualmente esse algo gerou o universo. Do ponto de vista cético, né? Do ponto de vista teológico, Deus criou tudo, criou as leis da física. Em próprio Gênesis, né? É, Deus estava sobre Pai, Filho e Espírito Santo, Deus estava sobre a face das águas. Se tem água ali na Terra, tu tem átomos, tu já tem química, tu já tem as leis da física acontecendo, gravidade. Então tudo já estava ali, né? Que Deus, no caso, teologicamente fez. Do ponto de vista cético, as coisas surgiram de forma espontânea, né? Então, mas mesmo do ponto de vista cético, essa visão filosófica bate, né? Que nada pode vir do que não existe. Então, enfim. Então, por mais que você esteja de um lado ou outro, do cético ou do teológico, enfim, essa concordância é real. Portanto, quando Leucipo e Demócrito falam dos corpos primordiais, da causa primária, como estando sempre em movimento no vazio infinito, que significa os átomos, né? Entre espaços vazios, se movendo, né? Então você tinha, é possível que eles se moviam, tinha uma força cinética, né? Até a cinética vem de kinesis, né? Que é um termo que Aristóteles usa com frequência. Kiné... Eu acho que é com eta ou epsilon, mas enfim. Peraí que eu desenhei errado. Kinese, né? Uma coisa que eu nunca lembro em grego é acento. Eu acho que kinese tem acento aqui. Mas enfim. Tem vários tipos de acento também no grego. Não vou entrar em acentuação grega, que é o tema infernal de difícil. Mas enfim, kinesis tem a ver com cinética, né? Movimento. Então, deveriam dizer que. E vazio tem a ver com caos, né? É ômega ou ômicron, não lembro qual é. Eu acho que é. Talvez seja ômega nesse caos aqui, mas enfim. Mas é isso que eles afirmavam, os atomistas, né? Deveriam dizer que os movimentos se movem, qual é o seu movimento natural. Em troca de outro, acho que não me engano, Parmênides, que falava que o movimento e o espaço era uma ilusão. Obviamente os atomistas discordavam, né? Cada um dos átomos pode ser movido à força por um outro. Então esse movimento sim. Mas cada um deve também ter algum movimento natural do qual diverge do movimento imposto, né? Então, obviamente, eles não conheciam os diagramas de Feynman, eles não sabiam como partículas interagiam, mas eles estavam tentando falar sobre isso é, com o que eles tinham na época. O conhecimento que Deus lhes deu na época era primitivo, obviamente, do ponto de vista do que a gente vê agora, mas o conhecimento assim, ele vai em etapas, né?
Então, hoje em dia, a gente pode filosofar sobre isso também. A gente pode falar sobre átomos e sobre os aspectos filosóficos disso, né? Só que do ponto de vista atual, né? É, moderno, né? Uma crítica ainda sobre ainda citando Aristóteles, tá? Uma coisa que eu não falei, né? Essa descrição que é mais detalhada do modelo atomista era do livro Sobre a Geração e Corrupção de Aristóteles, tá? Então, tá no capítulo 2. Então, eu citei até agora o Física, essa parte era do livro Física de Aristóteles, o Metafísica, essa parte metafísica, depois o livro Física, que é outro livro, que é muito bom também, o On the Heavens, sobre os céus, ou On Caelos, né, em latim, De Caelo, na verdade. E agora eu tô citando Sobre a Geração e Corrupção. Então já citei alguns livros, acho quatro, né, do Aristóteles. A gente tá no quarto agora. É... Uma crítica semelhante se aplica a todos os nossos predecessores, com a única exceção de Demócrito. Nenhum deles se aprofundou ou examinou minuciosamente qualquer um dos problemas associados a isso, né? Movimento e vazio. Demócrito, no entanto, parece não apenas ter refletido cuidadosamente sobre todos os problemas, mas também se destacar no início do seu método. De fato, até se a gente for ver do ponto de vista de analogia, o Demócrito e o Leucipo, eles chegaram mais perto da causa primária dos nossos corpos, não causa primária do ponto de vista da causa primária eficiente, digo, de quem criou o ser humano, ou do ponto de vista cético, da reação espontânea que criou o ser humano. É, mas do ponto de vista do que nós somos feitos, né? Do que o universo é feito, é através de partículas indivisíveis, que eventualmente a gente chama de quarks. Ou, na teoria das cordas, a gente chama de é, cordas vibracionais. Que é, assim, a teoria das cordas é sempre legal de ouvir, né? Mas eu não consigo acreditar na teoria das cordas, cara. Eu simplesmente não consigo. Enfim. Eu já li um pouco sobre, né? Tenho mais pra ler, né? Mas enfim. Demócrito e Leucipo, contudo, postulam as figuras e fazem que a alteração e o vir resultem em elas, né? Sobre a cinética desses átomos. Né? Eles explicam o vir a ser. Essa discussão do ser é uma discussão linguística sobre os seres no geral, né? Que vem em Parmênides, né? Por exemplo, a causa primária eficiente de Aristóteles, metafísica, é o ser que é. Estin, que eu já citei no grego anteriormente. É o ser que não muda. Eu acho que é gnomen. Eu acho que não é gnomen. Tem um termo específico que é o vir a ser, o tornar-se. Né? Que eu citei no curso de filosofia platônica. Que o ser humano ele se torna, ele muda. Então, do ponto de vista de Demócrito e Leus, os átomos, eles não eram, eles não são. Eles não são absolutos, eles têm estado de mudança. Eles mudam. Então, eles se tornam. Então, eles não estão na classe do ponto de vista linguístico. Isso aqui não é fora da cachola, não. Não é uma coisa totalmente nada a ver. A noção de ser é a noção de coisas que mudam e que não mudam. Um ser divino, ele não muda, certo? Relações causais na física tem um processo de mudança constante. Ou seja, eles mudam. Então, a noção é a visão de Parmênides, que você tem a ilusão de movimento, de espaço, ou do ponto de vista de Demócrito e Leucipo, porque você tem um movimento contínuo e espaço, no caso, resultando o ser que vem a ser, no caso ele muda, ele se torna. Então os átomos, do ponto de vista de Leucipo e Demócrito, eles se movem, eles mudam, eles fazem o universo rolar. Né? Obviamente, com alguns erros nessa categoria, mas enfim. Então, desaparecimento, professor, aí ele fala de coisas como dissociação, associação e alteração e agrupamento, né? Posição. Então, os átomos eles têm agrupamentos entre si, as posições deles, eles se movem, eles alteram, eles se associam uns aos outros, eles se movem uns com os outros, né? Eles se desassociam dos outros, né? Então, não tenho nenhuma teoria matemática disso aqui, porque eles não pensavam na matemática como uma aplicação para as coisas, necessariamente. Arquimedes talvez sim, mas tirando a astronomia, eles não aplicavam muito, eles não faziam muita matemática aplicada no período grego. Eles tinham mais uma matemática mais pura, né?
Então, a matemática por descobrir as coisas por si mesmo. O próprio livro de Euclides, ele mostra teoremas matemáticos, provas matemáticas, mas não aplicações. E tem várias aplicações que poderiam ser feitas na própria época para matemática, engenharia, etc. Do ponto de vista hidrodinâmico, que tem aplicações para a época, motora, né? Para algumas construções ali. Então eles viam mais a matemática como uma forma mais pura, né? Ou seja, eles não viam a matemática aplicada como algo útil, né? Necessariamente. Eu vou falar disso na próxima aula, né? E aí eu vou citar alguns exemplos, né? Então, disso que ele falou de dissociação, associação, agrupamento, obviamente ele está filosofando aqui, Aristóteles falando sobre a opinião de Leucipo e Demócrito. Agora, vamos para a física atual, né? Obviamente o que eles falavam eram achismos, né? A priori, que a gente agora vê a evidência a posteriori de algumas coisas que eles falavam. Então eu falei que os quarks, né? E todas as partículas, elas são feitas do padrão RGB, né? Que no caso não é cor. Não é que eles têm cores, né? Os quarks, eles são feitos de um padrão RGB de cargas. Aí você tem, por exemplo, nesse caso aqui, um down quark, um up quark e um gluon que liga eles. Então, o gluon é uma força forte que solta pions nesse processo. Então, é uma força cinética que gera uma energia, uma dissipação de energia nesse sentido, que vai ser aproveitada posteriormente. Então, ele gera pions nesse processo durante essa relação da força, essa força forte. Perdão, eu coloquei força fraca? Força forte, na verdade. Se eu não me falha a memória. Mas o grande ponto é que os gluons, eles funcionam nesse sentido como algo fundamental nessa função dos quarks, né? O que poderia ser colocado a palavra associação, né? Obviamente, eles não sabiam da existência de quarks, da existência de gluons. Eu tô tentando partir um pouco da filosofia para tentar trazer algo na vida real, né? O que eu creio que é uma analogia, no máximo. E você tem essa questão de dissociação, como a gente poderia dizer, e alteração, né? Como a gente poderia falar sobre isso no contexto atual, né? Então você tem, por exemplo, na fissão nuclear no urânio, que tem o teste lá do Lee Szilard, original, 1936, se não me engano, do urânio, em que você tem o teste de vários tipos de elementos para ver qual que era melhor para bombardeamento eh, de elétrons, né? Se não me engano. É com elétrons, né? Então você tinha um elétron e você bombardeava um elemento com elétrons. Se não me engano é de elétrons. Um experimento específico, né? Que é o Gedank Experiment, alguma coisa assim, em alemão. E basicamente você bombardeava o elemento com elétrons, você queria partir ele. E basicamente a noção é que você partir de forma simétrica, né? Então você tem o urânio, aí vira bário, crípton, e você tem o urânio certinho na composição dele, e você divide, quando você divide o átomo, vamos supor que era 128. Eu estou supondo, tá? Quando você divide ele em dois, você tem uma divisão simétrica, tá? Que é física, né? Aí você vai para simetria na física, em que você fica com uma divisão que a soma desses dois divisores vai dar a coisa do urânio, né? O número atômico do urânio. Então você tem essa noção, né? De divisão simétrica e que gera uma reação em cadeia simétrica de divisão nuclear em relação a essa reação nuclear, essa fissão. O que é uma dissociação, é uma força cinética que é gerada também nesse processo, que vai ser radiação, né? Então, nesse processo químico catalítico, né? Através da reação em cadeia, que ela não aconteceria sem o bombamento, os catalisadores disso, né? No processo da bomba nuclear, ou da fissão nuclear. A gente vai ver na fusão, por exemplo, também. Para isso ser gerado, né? Porque isso aqui não é espontâneo, né? Obviamente. A fusão é espontânea, porque a fusão acontece no Sol, por exemplo. Então, você consegue ver através de espectro. Acho que é. Eu não sei exatamente, eu acho que é espectrograma. É uma análise espectral do Sol, por exemplo, você consegue ver pelas cores ali nessa análise
tem hidrogênio, por exemplo. Consegue ver uma estrela longe, lá no fim do mundo, uma estrela de nêutrons, por exemplo, pode ver planetas, etc. Você consegue ver quais elementos tem ali com base na luz que ele emite. E no caso viram isso com o Sol. Não, o Sol, a fonte de estrelas, né? O combustível delas é o hidrogênio. E na reação no hidrogênio, você gera neutrinos, se não me engano. Ou raios gama também. Neutrino e raios gama. Então você tem o hidrogênio com base 1. Aí você gera, depois com base 2 com base 1, você tem o hélio. E no fim dessa reação você gera a fusão nuclear. Que é basicamente o que o Sol faz. Da forma que Deus criou. Para gerar energia. Essa energia gera uma radiação. Que ela solta raios gama e neutrinos. Esses neutrinos eles bombardeiam a Terra, por exemplo. São chamados de neutrinos solares. Você pode detectar eles, né? Tem alguns experimentos como acho que é super alguma coisa Den. É um nome japonês louco, né? Acho que é Kamioken. Uma coisa que parece Dragon Ball. Acho que é Super Kamionde, alguma coisa assim. Que é um experimento para detectar neutrinos, né? Então, neutrinos eles existem, eles são soltados pelo Sol. E obviamente tem uma barreira eletromagnética. Então, o Sol, a Terra, né? Obviamente ela gira. E o núcleo da Terra gira. E esse núcleo girando gera um campo eletromagnético. Esse campo protege a gente contra neutrinos solares que são soltados pela reação de fusão nuclear no Sol. Então você tem todas essas questões tendo aplicações gerais, né, na nossa vida. Na fotossíntese das plantas, em toda a gama de agricultura, que depende da fusão nuclear para acontecer. Que é ela que gera energia para que a fotossíntese chegue nas plantas e que também gera resgate de ATP em animais, né? Para quem não sabe, a energia solar também afeta o nosso corpo, né? E o corpo de animais positivamente. É uma forma de energia também, do ponto de vista biológico para animais. Obviamente, animais não fazem fotossíntese, mas tem um resgate de ATP associado a, ao sol agindo no nosso corpo, né? O próprio. Tem uma substância específica, né? Acho que tem na laranja. Esqueci também. Eu lembro de um monte de coisa e não lembro do que é mais fácil, né? Nas aulas, mas enfim. Várias coisas que beneficiam o ser humano, né? Então, esse é um exemplo do que é talvez associação e dissociação do ponto de vista hoje em dia, né? Em relação à teoria do Demócrito e do Leucipo, né? Então não tem totalmente. Perdão, as filosofias da época, elas tinham suas idiotices, né? Mas nesse sentido a gente pode achar alguma coisa que é analogia, né? Que é boa, né? Outro exemplo, reações metabólicas, né? Então você tem a comida, você tem os tipos de reações catabólicas que ocorrem, né? Na química a gente tem reações que elas catabolizam, que elas fazem certas reações acontecerem que elas não aconteceriam, né? Através do catalisador para a síntese de proteínas. Então você tem energia gerada através de você ingerir comida. A comida tem vários tipos de substâncias como magnésio, cálcio, fósforo, que vai gerar, permitir reações catabólicas específicas. Tem sódio, tem várias coisas. Tem geração de calor cinético nesse contexto, gerado também pelas reações catabólicas, que vão gerar macromoléculas, né, na célula para gerar síntese de proteínas e etc. Então você tem uma relação de fusão, você tem relação de reações metabólicas, todos derivam de reações químico-cinéticas que têm aplicações muito filosófico na teoria atômica de Demócritos e do Leucipo, né? Eu queria só citar apenas uma teoria na física, só que é associada à teoria da informação, tá? Então não é que a chamada de Constructor Theory é uma pseudociência, é que no geral é uma teoria da informação. Eu sei porque algumas pessoas já questionaram, né? Alguns físicos já questionaram essa teoria em podcasts com a própria Chiara Malheto, que é uma das que estão avançando o tema, depois do David Deutsch, né? Chiara Malheto é a principal pesquisadora no tema chamado Constructor Theory, né? Eu não vou ir além disso daqui. Talvez eu faça um curso no canal sobre esse tema, né? Eu já fiz um vídeo sobre, mas tá meio ruim.
porque o áudio também é ruim, né? Então, basicamente, a Constructor Theory diz que a gente tem construtores. Por exemplo, qual que é o construtor numa reação química metabólica? É o catalisador dessa reação. Então, os catalisadores de reações químicas no corpo, eles são, entre aspas, construtores. Você tem o substrato, que é o substrato químico que faz essas reações acontecerem, né? Você tem o substrato e os que causam, transformam esses substratos para serem usados, né? Eu acho que essa teoria faz mais sentido na biologia, que ela faz nesse paper, do que na física. Porque quando eles aplicam essa teoria para relatividade, teoria dos campos, etc., vira um negócio esquisito. Na biologia, essa teoria da construção, ela faz muito mais sentido. Abra-se de passagem, né? Mas você tem construtores que usam substratos, né? Tem o que chama de copiadores também, que usam esses substratos para gerar uma função de mapeamento, de gerar algo, né? Então, vamos supor que você tem aqui um construtor que gera uma reação é, catabólica, né? Para gerar uma proteína. E você tem o substrato, né? X, que constitui tipo, as ferramentas, a matéria-prima para fazer as proteínas, né? Então, essa é a teoria da construção. Eu creio que é uma forma também de entender isso, de certa forma, de relações de causa e efeito na biologia, né? Na física é um pouco mais difícil, né? Então você tem aqui o copiador e a construção, e ela aplica isso daqui para no contexto da teoria evolutiva darwiniana de replicação de indivíduos. Aí você pode, nossa, replicação de indivíduos não tem mais nada a ver. Não tem mais nada a ver. Quando um casal ele faz um filho, ele está reproduzindo um indivíduo. Então, é nesse sentido, tá? Que ela fala reprodução de vida. E no caso, você tem reações químicas que geram catabólicas que geram uma replicação, né? Então você tem a lógica da autorreprodução. Aí vai pra teoria do Von Neumann de autômata, né? Mas eu não vou entrar aqui, né? Ela também aplica isso na termodinâmica. Na termodinâmica também essa teoria faz sentido, mais do que na física geral, como elas aplicam, né? Eles vão aplicar isso aqui até para computação quântica, né? Mas enfim. Em alguns pontos essa teoria é falha, outros não. Mas é interessante falar sobre isso porque é uma teoria que tem a ver com essa questão de causalidade na física e na biologia. Esse é o paper original do David Deutsch no tema. Parece que a Chiara já era aluna dela dele na época. Mas enfim, você tem esses exemplos na física, né, que eu queria dar sobre essa questão. Ainda na Geração e Corrupção de Aristóteles, ele vai dizer: a questão fundamental a lidar com todas essas dificuldades é esta: as coisas surgem, alteram-se, crescem, sofrem mudanças contrárias, porque os reais primários são grandezas indivisíveis. Então, aquela questão dos pitagóreos e agora dos atomistas também, e do Zenon que a gente viu anteriormente. Você vê essa noção de que a gente pode ter uma possibilidade de ter números incomensuráveis ou não, né? Como é que a gente apresenta a física? Com números racionais ou reais? Ou nenhuma grandeza é indivisível? Pois a resposta que dermos a esta pergunta fará toda a diferença. E ainda, se os reais primários são grandezas indivisíveis, que é a teoria atomista, né? São eles corpos, como afirma Demócrito Leospo, ou planos, né? Como afirma Timeu, no caso, citando Platão, né? Que é um livro meio doido, né? Mas enfim. Vai um pouco pra matemática em alguns aspectos. Mas o grande ponto é, existem partículas indivisíveis na física atualmente? São quarks. Então, a teoria atomista, na verdade, é uma teoria quarkista, né? Então, por que tem essa relação entre os quarks de forma RGB em carga? Por que Deus criou dessa forma? Por que dessa forma? Então, tem ainda questões que têm que ser respondidas, que tem relação à causa primária, relação da vida do ponto de vista prático, né? Então, do que nós somos feitos, né? Essa, no fim, é a pergunta, né? E daí, né? Que quarks existem e daí? O que isso muda na nossa vida, né? Enfim. Por um lado, então, não é de modo algum paradoxal que todo corpo perceptível seja indivisível e divisível em qualquer ponto.
O que é estranho, né? Como ele é divisível e indivisível. Pois o segundo predicado se aplicará a ele potencialmente. Aristóteles gosta de usar esse termo potencial. Tá? Aquino também. Pois o segundo predicado se aplicará a ele potencialmente, deve ser divisível. Mas o primeiro também. Então, obviamente, pode chegar uma hora que a gente tem um corpo indivisível. Quarks, por exemplo, talvez. Ou na teoria das cordas, as cordas vibracionais da teoria das cordas. Por outro lado, pareceria impossível que um corpo fosse, mesmo potencialmente, divisível em todos os pontos simultaneamente. Ad infinitum, né? Uma hora você chega num ponto que você vai ter quark. Que é 10 elevado a menos 28, se não me engano. 10 elevado a menos alguma coisa. Que eu mostrei nos slides anteriores. Então, eu acho que eu até vou nos slides primários, né? Então, relações de divisão, né? Porque aquele slide que eu mostrei no começo, eu queria falar sobre divisão. Então, você tem a divisão de átomos 10 elevado a menos 10. Aí você quer dividir mais um corpo. Núcleo, 10 elevado a menos 14. Próton, 10 elevado a menos 15. Então, você está dividindo o corpo. Agora, você tem o quark menor ou igual a 10 elevado a menos 18. Então, você está dividindo isso ad infinitum. Mas depois do quark, depois de menos 10 elevado a 18. A menos 18. Perdão, 10 elevado a menos 18. Tu tem algo além? Então, esse é o ponto, né? Qual é o tamanho das cordas, por exemplo? As cordas são, na teoria das cordas, se você acreditar nela, né? Elas são as partículas indivisíveis. Então, os quarks são potencialmente divisíveis? Eu não sei. Enfim, essa questão, né? Agora é óbvio que um corpo é, na verdade, dividido em grandezas separáveis, menores de cada divisão. Em grandezas que se distanciam das outras e estão efetivamente separadas. Isso é verdade. Do ponto de vista prático, tem espaço entre átomos. Portanto, argumenta-se o processo de dividir um corpo parte por parte não é uma fragmentação que poderia continuar indefinidamente. Ou seja, uma hora, nesse caso em quarks, que é menor ou igual a 10 elevado a menos 18, você chega numa partícula indivisível. Que é o ponto da discussão. O ponto da discussão é do que nós somos formados. Quais são as partículas indivisíveis que formam o ser humano, as plantas, as estrelas, os quasars, tudo no universo. Nenhum corpo pode ser dividido simultaneamente em todos os pontos, por isso não é impossível. Leucipo, contudo, agora eu vou para Copperton, tá? Eu estava em Aristóteles, agora eu vou para o livro do História da Filosofia do Copperton. Leucipo, contudo, afirmou ao mesmo tempo a não realidade do espaço e sua existência, entendendo por não realidade e não corporeidade, né? Assinada a noção do vazio. Essa posição se expressa ao dizer o que não é tão real o que não é. O vazio é tão real quanto o que não é vazio. O espaço, então, o vazio, não é corpóreo, mas é tão real quanto o corpo. Você pode ir para empty space, né? Na física. Não existe espaço vazio. Eu falei disso na outra aula, né? Então, sempre você tem ondas gravitacionais, alguma coisa que está ali. Ondas eletromagnéticas. Então, não existe espaço vazio na realidade. Não existe vazio sem nada. Então, o próprio vazio, o próprio empty space, o que é mais vazio no universo ainda tem alguma coisa. Do universo observável, ao menos. Não sei depois disso, só Deus sabe. Que no, Deuteronômio 29:29, o que a gente não sabe, que a gente não pode observar, explicar fisicamente, pertence a Deus, né? Do ponto de vista teológico. Do ponto de vista cético, mesmo assim, você precisa experimentalmente provar as coisas para você ter a realidade de uma afirmação, né? Então, os epicuristas, os epicureus posteriores, sustentavam que os átomos se movem para baixo no vazio, pela força do peso, né? Então, ele tem peso, no caso. Provavelmente influenciados da ideia aristotélica de peso e leveza absoluta, né? Então, eles têm peso, no caso. É... Aécio afirma expressamente que, embora Demócrito tenha atribuído tamanho e forma a átomos, né? A gente viu que os átomos têm o tamanho, né? Que é 10 elevado a alguma coisa. 30, se não me engano. Tá na slide anterior. Mas que Epicuro acrescentou peso para explicar o movimento dos átomos. Obviamente, hoje a gente descreve o movimento dos átomos com a teoria atômica. E também com a teoria quântica, né? Nesse nível. Também com a teoria do diagrama de Feynman, teoria de partículas, física de partículas. Então, as coisas que eles queriam explicar naquela época, a gente tem a explicação física disso. Mas o debate começou a
mais de 2000 anos atrás. A gente tem que entender que esse debate, ele ainda existe, só que agora a gente tem termos melhores para discutir. Então, por exemplo, existia o debate sobre a mente humana e animal em Aristóteles, em Sócrates. Hoje a gente tem esse debate, neurociência, a gente tem psicologia cognitiva, que é a visão que eu queria mais. Esquece Freud, Skinner, etc., né? Mas a visão mais cognitiva da neurociência. Então a gente tem esses debates ainda. Existe uma filosofia da neurociência possível, que é basicamente debate sobre debates epistemológicos sobre neurociência. Então o que é consciência, né? Tem uma visão neurocientífica da consciência. Mas o que eu posso ir além do que a ciência diz atualmente sobre o tema, ou do ponto de vista lógico, né? Não fazendo achismos, mas do ponto de vista lógico sobre consciência. O que é consciência? Então, esses debates da filosofia, eles não estão totalmente alheios à neurociência, à física, à matemática. Pelo contrário. Obviamente, quando você vai falar sobre isso, você tem que falar de uma forma lógica e com base também na física atual e na teoria atual, né? Então, Cícero relata o mesmo. E também declara que Cícero é posterior, tá? Ele é de Roma. A gente vai falar sobre ele posteriormente. Cícero relata o mesmo e também declara que, segundo Demócrito, não havia topo, fundo ou meio no vazio. O que, do ponto de vista topológico, se a gente for falar sobre teoria dos campos e relatividade, existe sim. Não, do ponto de vista prático, você consegue, até se você voltar aquela imagem, eu não vou mostrar, né? Sobre looping quantum gravity, que eu mostrei anteriormente, eu vou ter que mostrar, vai. Eu não vou ter preguiça aqui. Vamos voltar aqui. Vamos supor que looping quantum gravity tá certo, né? A gente tem a noção de ADS-CFT, né? Perdão. Não, ADS-CFT. Anti-de Space Conformal Field Theory. Então a gente tem a topologia e a parte matricial do espaço-tempo representado pela relatividade também. E nesse caso, pela teoria dos campos quânticos, unida com a relatividade aqui. Então, essa noção de que você pode representar o espaço-tempo topologicamente é uma noção de meio, topo e escopo dimensional de algo, né? Então, a noção de que a gente não pode representar o espaço-tempo dessa forma não necessariamente é uma mentira, né? Obviamente, loop quantum gravity não foi provado ainda, mas nem gravitons ou quantum gravity. Eu mostrei os papers do David Hitz que está no tema. Mas pensa, o que o Cícero falou é um debate hoje. Qual é a topologia do espaço-tempo? Se a gente pode quantizar isso. Então, qual a topologia dos átomos, né? O que isso importa? Só que a gente não vai discutir isso somente filosoficamente, né? Com achismos, mas com matemática e com teoria sobre isso. Só que o debate filosófico ele não está longe disso. Quando a gente fala sobre filosofia da física, não é achismo sobre a física, mas com base no que a gente sabe sobre física, sobre temas, categorias de temas específicos nesse tema. Obviamente você tem que ter bom senso de você não ir muito além do que é verdade. Por exemplo, tu poderia filosofar sobre o que vai além dos quarks, mas no fim você ia dizer um monte de merda. Então no fim, se você fugir da teoria das cordas, no caso, né? Mas no fim, tu quer achar uma forma racional de entender as coisas. Por isso que eu quero que você separar a filosofia da matemática, física, etc., é uma imbecilidade. As pessoas, às vezes, quando alguém estuda filosofia, ela tenta separar as coisas. Então ele vai falar de filosofia da matemática, mas alguns eles tentam não falar da matemática. Eles falam só da filosofia da matemática. Eles tentam colocar algo exógeno. Mas pelo contrário, a filosofia desses temas tem que vir desses temas, e não o contrário. Em De Anima, que é outro livro de Aristóteles, ele atribui a Demócrito uma comparação entre os movimentos. Aqui eu estou citando o Copperson, tá? Uma comparação entre os movimentos dos átomos, da alma e de um raio de sol. Aí ele vai para um negócio doido, né? Que se movem para lá e para cá em todas as direções, mesmo quando não há vento. Pode ser também que essa visão fosse de Demócrito sobre o movimento original dos átomos, né? Então, da causa dos movimentos dos átomos, né? Então, talvez o Tales diria que é a água, o Heráclito, fogo, enfim, qualquer causa do movimento deles. Caso eles crescem na teoria atômica, né? Obviamente a gente sabe que não é assim que funciona a teoria atômica, né? Mas, enfim, o grande problema, né, é sobre a alma, né? Então, do ponto de vista físico, estético, atual e até acadêmico, a alma não existe. Agora, do ponto de vista filosófico, por exemplo, em David Chalmers,
você tem a noção de problema difícil da consciência, que é a fenomenologia da consciência você não consegue descrever. Então esse é o ponto que é factível do Chalmers. Problema difícil da consciência. O fácil é a neurociência em si, o que cada parte do cérebro faz. Então o córtex motor primário faz isso, a basal ganglia, o hipocampo associado à memória, a amígdala associada a certas emoções, medo, etc. Você tem regiões do cérebro que fazem certas coisas, isso é óbvio. Mas a consciência, no geral, por mais que mediada pelo tálamos, não necessariamente é uma questão global do cérebro, obviamente, como é dito na Global Workspace Theory, que é uma teoria da consciência específica. Mas o grande ponto é que não é tão simples você explicar consciência apenas com a neurociência atual em si. Então você vai usar ela, mas você vai criar uma psicologia cognitiva com base nela, né? Em determinar o que de consciência de fato é. Então, quando a gente fala sobre alma, né, é do ponto de vista teológico, né? A alma é imaterial do ponto de vista teológico. A alma é imaterial. Essa é uma visão platônica da alma. A visão teológica não diz isso. Jesus diz, né, que, por exemplo, é, Deus é espírito, não é feito de corpo e sangue, né? É, mas, por exemplo, do que Deus é feito? De nada? Claro que é feito de algo. Do que? Eu não sei. E eu nunca vou saber e eu nunca vou conseguir responder isso. Porque simplesmente, você acreditando em Deus, no caso, a gente não sabe. Só que essa noção de material, ela dá a noção, eu já falei sobre isso em outro podcast. Um podcast. Essa noção de material, ela cria algo nada a ver. Porque basicamente, se algo é feito de nada, então se algo não existe. Mesmo do ponto de vista filosófico, porque o espaço, né, do ponto de vista filosófico, aqui na época deles, do Aristóteles, etc., Demócrito, ele não era vazio, literalmente. Não é que ele não tinha nada do ponto de vista absoluto. Então, o próprio termo material ele é ilógico do ponto de vista platônico mesmo. Ele não tem lógica, ele não faz sentido. Então, Sócrates e Platão estavam errados em usar o termo imaterial para isso, né? Então, obviamente é feito de algo, só que é algo que eu não sei o que é. Algo físico, só que não sei o que é. E eu não me aventuro a responder e eu não vou nunca me aventurar a responder. Então, a noção de alguém falar que a alma é imaterial, você acreditando nela, não tem lógica. Não tem lógica, na minha opinião, né? Linguisticamente, esse termo imaterial, ele não tem lógica. Ele não existe. O termo ex nihilo, ele é possível. Porque é um termo que Deus criou as coisas do nada. No caso, ele é Deus, ele pode. Agora, a noção de material, ela não tem lógica, na minha opinião. É linguisticamente horrível, né? Ok. Em De Anima, que eu tava no começo, então agora vamos pro próprio livro do Aristóteles, De Anima. Que ele vai citar, nessa parte, ele vai, que é na parte 404a, ele vai citar várias opiniões sobre esse tema, sobre partículas indivisíveis. Demócrito afirma que a alma é uma espécie de fogo ou calor, né? Uma questão termodinâmica. Pois essas formas ou átomos são infinitos e aqueles que são esféricos ele declara serem fogo e alma. Tem também um cara chamado Matétias, né? Que é o termo em grego para um discípulo, né? Provavelmente não era o nome dele, que é um dos primeiros pais da igreja, né? Que ele disse que a alma percorreu todo o corpo, né? Obviamente isso não tem base bíblica nem base nenhuma, né? Mas você vê essas opiniões diferentes, né? Esses achismos sobre a alma, né? Eu pessoalmente penso que a alma é simplesmente é parte da nossa consciência. E é isso. Eu não consigo explicar, mas faz parte do problema de Chalmers, né? Difícil problema da consciência. Mas, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que a alma é espírito, alma e corpo. Obviamente, a neurociência estuda o corpo, o soma, né? Então, a neurociência estuda a soma. Tudo que nós podemos saber sobre a mente humana vem sobre a soma, neurociência. Agora, a consciência em si, do ponto de vista teológico, é gerada pela psique, que é a alma, e espírito, que é a pneuma. Espírito humano, tá? Tem nada a ver com o espírito de Deus,
como alguns doidos falam, né? Eles misturam os dois, né? Então é upsilon, pneuma. Eu acho que é assim. Então é tricotômica, né? Você não precisa entrar num dualismo cartesiano aqui, tá? Eles creem que a alma é material. Tu pode fazer uma inferência, simplesmente você não sabe como que ela age no cérebro, por exemplo. E que você não tem evidências físicas da mesma. Mesmo assim, eu creio que você pode crer nela. Ela sendo física, né? Aí eu não sei como. Enfim, você pode dizer o que que é alma, né? Não sei. É a consciência, mas como que ela é gerada, enfim. Eu não sei. A questão é que eu acredito na Bíblia, que a alma existe, mas eu não sei o que ela é. Só sei que ela não é imaterial, que não tem lógica. Então, o dualismo cartesiano, eu não acredito nele, do ponto de vista prático, né? E, obviamente, o que a gente pode saber sobre o cérebro é na neurociência, com experimentos, com questões farmacológicas, questões químicas. Então, eu crer que a alma e o espírito existem não me dá poder de falar sobre elas do ponto de vista prático do que ela de fato é. Eu só acredito na existência dela porque está na Bíblia. E é o que a gente chama de consciência. Agora, quando a gente vai estudar neurociência, a gente só estuda a soma, o corpo. A gente só estuda a parte neurocientífica, a parte experimental. Então, quando a gente vai falar sobre neurociência, psicologia, na minha opinião, a gente fala sobre é, dados físicos, né? Experimentos, etc. A gente não pode sair disso. Embora teologicamente eu acredite em corpo, em alma e espírito. Então, basicamente, essa é a minha visão, né? Obviamente, nós vamos falar sobre a mente humana apenas neurocientificamente, mas sobre consciência, que é causada neurocientificamente também. Por exemplo, prosofol causa você perder sua consciência por um tempo, mas enfim, é, você tem a questão de que existe a alma e espírito, né? Só que eu ir além do fato da existência dela e tentar dizer o que ela faz, o que ela é, vai para o achismo, né? Especulação. Então eu só afirmo a existência dela, que é parte da consciência humana, é importante para a consciência humana, que ela age sobre o corpo humano, mas eu não sei do que ela é feita, como ela age e etc. Então eu só te digo não sei, né? Então, aí pode falar, então é pseudociência isso. Não sei, cara. É, essa é a sua visão, por exemplo. Eu creio na Bíblia, eu prefiro acreditar em Deus, que tem toda a ciência, infinitamente maior do que o ser humano, que o ser humano é corpo, alma e espírito, do que acreditar no meu próprio braço. Enfim, podem ser comparadas às chamadas partículas no ar, que são vistas no raio do Sol. Então, isso aqui é a visão do Demócrito, né? Obviamente, especulação total, nada a ver. O conjunto dessas sementes, associadas aos átomos, né? diz, diz ele, né? Formam os elementos constituintes de toda a natureza. Então, os átomos formariam toda a natureza. De fato, é verdade. A gente sabe disso. No caso, os quarks, que os átomos são divisíveis. Enquanto aquelas que são esféricas formam a alma, né? Porque essas figuras encontram com mais facilidade o caminho através de tudo, né? E seres em movimento, etc. Aí ele vai pra uma coisa nada a ver, né? Primeiro que átomos não são esféricos. E segundo, de que mesmo que você acredite na alma, a gente não sabe do que ela é feita e nem sabe como falar sobre ela do ponto de vista prático. Então, é totalmente especulação sem sentido e não tem lógica. Os atomistas partem do pressuposto de que a alma confere movimento aos animais. É por essa razão que fazem a vida depender da respiração, né? Até o termo ruá, no hebraico, associado a fôlego de vida em Adão, ele é associado à respiração. Então, o ato de se respirar. Então, obviamente, ela não pode ter a ver com oxigênio, seria uma idiotice. Mas ela está associada à vida, né? A vida de um ser está na alma, né? Do que ela é feita? Não sei. Ela é feita de quarks? Eu não sei. Mas a questão, porque senão você poderia medir, né? Então você não pode medi-la experimentalmente. Eu creio nela, por exemplo, do ponto de vista teológico, né? Embora eu creio que ela não ela seja material. Pois quando o ar circundante pressiona os corpos e tende a expelir, essas formas atômicas que por nunca estarem em repouso conferem movimento aos animais, né? Estou falando sobre a alma no movimento dos seres humanos. Então, os atomistas, eles criam que a própria alma
era feita de átomos, né? Obviamente a gente não pode crer nisso, no caso, porque experimentalmente você não pode haver. Então você vai fazer, por exemplo, uma ressonância magnética, um PET scan, um qualquer forma, um eletroencefalograma, você não vê a alma. Então, essa visão talvez não seja válida para quem crê na alma. Essas são reforçadas eternamente pela entrada de outros átomos semelhantes na respiração, os quais, ao ajudarem a conter a compressão, a solidificação, impedem a fuga dos átomos já contidos nos animais, né? Então ele está tentando falar sobre como a respiração é a base da alma, né? Em relação ao termo pneuma, né? Que tem a ver também com a respiração, no grego. Demócrito, portanto, não usa o termo mente para denotar uma faculdade familiarizada com a verdade, né? Do ponto de vista epistemológico, mas considera a mente idêntica à alma, né? Então você tem a noção entre noesis, né? E a noção entre psique, né? Psique? Eu acho que é com. Eu escrevi errado antes, achei. Eu acho que é assim. Psique. E a diferença entre psique e pneuma. Pneuma sendo espírito, né? Não, perdão. Aqui no caso é noesis. Tô confundindo com o termo bíblico. Tô citando de cor as palavras, tá? Então não sei se tá certa a ordem. Tô tentando ver como elas soam pra colocar aqui em grego, mas. Noesis. Então você tem entendimento, né? Ou a mente e a alma. No caso, são a mesma coisa. Do ponto de vista, se você for mais cético, né? Vamos supor que você é filósofo e você quer uma visão mais cética. Então, a própria mente que é causada, do ponto de vista do artigo do Francis Crick no tema, que talvez exista na descrição. Se você crê que toda a consciência é causada apenas por reações químicas, então você tem que crer, por exemplo, que essa psique, a alma que seria a consciência em si, ela é gerada através apenas de reações químicas no cérebro. Então, neurocientífico, neuro, neuroquímicas, né? Então, reações neuroquímicas que formam amor, ódio, felicidade, tristeza. E de fato é verdade que elas que formam essas coisas, né? Então, deficiência na amígdala ou de certas substâncias que afetam sua mente, como nicotina, dopamina, etc., temporariamente pode afetar seu comportamento. É, outras do ponto de vista do alcoolismo e tal, em neuroreceptores como NMDA, pode afetar seu comportamento, seu próprio. Tumores em partes do cérebro podem afetar seu comportamento. Então, obviamente é uma questão somática, né? Nosso cérebro. Mas o grande ponto é que, do ponto de vista cético, você teria que crer que o que os filósofos chamavam de alma é a própria mente, é o próprio cérebro. Agora, do ponto de vista teológico, que é o que eu acredito, eu creio que você tem a parte somática, que é, obviamente, extremamente relevante. Danos nela você vai alterar formas de comportamento diferentes, etc. Danos no hipocampo vão alterar questões de memória, que vão mudar o comportamento da pessoa. Então, obviamente, o comportamento ele é somático, mas eu creio teologicamente que, além do corpo, você tem a alma e o espírito, que são absolutamente necessários para a vida humana e animal. Então, Anaxágoras, no entanto, é menos preciso em uso dos termos, né? A gente já viu a opinião de Anaxágoras anteriormente. Então, para terminar, eu queria citar a relevância de Demócrito, né? Então, tem um livro muito bom do Scott Erickson, que é o melhor livro que eu já li sobre computação quântica. Que o Scott Erickson também tem um blog sobre o tema, que é Computação Quântica desde Demócrito, né? Talvez o melhor livro sobre o tema. Ele não fala só sobre computação quântica, ele fala sobre teoria da complexidade na ciência da computação. Então, ele é um cara de ciência da computação. E um dos mais relevantes nesse tema, tá? E ele, inicialmente, né, não é que ele dá uma história desde Demócrito. Né? Ele começa falando dos poemas de Demócrito, como fundou a visão atomista, mas ele fala pouco sobre Demócrito em si. Mas é um livro muito bom sobre esse tema e demonstra a influência de Demócrito tanto em termos da teoria atômica, linguisticamente, quanto da noção inicial do tema. Né?
embora depois as coisas foram experimentalmente. Eu também escrevi um livro sobre computação quântica pequeno, né? Que é um diálogo, né? Para tentar ensinar o tema, mas tem artigos sendo citados, acho que tem mais de 120 artigos citados nesse contexto, né? Fala um pouco da história da computação quântica, fala sobre temas específicos, no-go theorems, que são teoremas específicos da computação quântica. E eu coloquei na capa o Leucipo, obviamente inspirado na capa do Scott Harrison, né? Então o Scott Harrison colocou o Demócritus, esse cara aqui é o Demócritus, e eu coloquei o Leucipo, que é o professor de Demócritus, na capa do meu livro de computação quântica, né? Obviamente, até na introdução eu falei de como eu gosto do Scott Harrison em relação a como ele me fez me interessar pelo tema, desse livro que também me fez entender mais o tema. Eu poderia pôr o livro também Theoretical Minimum, do Leonard Susskind, que também me influenciou muito para entender mais sobre física, relatividade, etc. Então, é, e também eu cito ele nesse livro, né? O livro do Susskind sobre Theoretical Minimum. Então, a gente vê a influência do Leucipo e do Demócrito, os pensamentos que eles tinham, obviamente pensamentos errôneos, errados, mas que é, não estavam totalmente incongruentes. Da merda que muita gente falava naquela época, da cosmologia é, da época, né, filosófica, ele foi o Demócrito e o Leucipo e os atomistas no geral que chegaram mais perto de algo próximo à verdade, né? Que nós somos feitos de partículas indivisíveis, né, no caso dos quarks, ou cordas, se você acreditar na teoria das cordas. Mas enfim. Dá pra ver já nas 3 aulas, na próxima também, que vai ter um pouco mais de matemática, que eu tô tentando falar sobre história da filosofia, mas também falar sobre física e matemática do ponto de vista atual. E eu vou fazer isso com frequência. Até quando a gente sair da filosofia grega, etc. Eu creio que eu gosto desse tipo de repertório. Eu creio que é interessante porque tem a ver, né? Então, muito do que esses filósofos falavam tinha a ver com matemática, tinha a ver com física. E eu creio que até epistemologia. Então, eu creio também que isso pode mostrar que não só é possível uma filosofia da física, matemática, etc., neurociência, mas que ela é totalmente válida. Então você pode ser um dualista cartesiano, tu pode ser alguém que acredita na teoria da integração da informação, que é uma teoria panpsiquista da consciência, que ela é cética, então ela acredita que tem substratos ali da consciência, mas ela é cética, né? Ela é ateia em certos aspectos, né? Então, você tem versões do tipo. Eu, obviamente, eu não acredito em uma teoria da consciência, né? Mas eu creio que existe corpo, alma e espírito, porque eu acredito na versão bíblica. Eu prefiro acreditar em Deus do que no ser humano nessa questão. Em alguns pontos, eu também, do ponto de vista cosmológico, né? Porque eu sou criacionista, isso não altera nada meu pensamento sobre física, matemática, etc. Né? No fim, não altera nada. Né? Você crê em criacionismo, não altera nada. Os livros que você vai ler vai ser o mesmo. De química, física, etc. As equações são as mesmas. Só muda a relação de causa. Então, a questão é que a causa da consciência nós vamos ver como forma diferente. Mas eu não sou um dualista cartesiano. Então, por exemplo. Então, eu não acredito no cartesianismo nessa visão neurocientífica, né? Nesse caso psicológico, né? Porque o cartesianismo, o dualismo cartesiano é totalmente sem sentido. Mas o grande ponto é é, que filosofia ela é aplicável para vários contextos, mas você tem que ter a parte experimental, você tem que ter os avanços atuais, você tem que se basear na verdade, né? Mas isso não exime a discussão filosófica sobre sistemas. A discussão ainda continua. Então você de, é teoria das cordas ou loop quantum gravity. Então você tem um debate filosófico e físico, matemático sobre isso. Obviamente você tem que saber matemática também para você discutir sobre o tema. Você é dualista cartesiano, você é panpsiquista, você acredita na teoria da informação, você acredita na Archive Theory. Então, nas teorias da consciência, você acredita em Global Space Theory. Tem um debate filosófico associado a isso, que a gente pode trazer posteriormente. Então, eu posso fazer um curso só sobre teorias da consciência. Que dá um curso longo, né? Mas é isso. No próximo a gente vai ver um pouco mais sobre matemática.
Até o próximo episódio.